Olá, queridos, graça e paz, bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, para a glória do Senhor. E você que está em casa, procure não assistir, procure cultuar. Eu sempre destaco isso em virtude de termos uma grande diferença em cultuar e assistir culto. Acho que até não deveria ser transmitido, para que todos pudessem estar juntos, unidos, cultuando ao Senhor. Mas como nossa equipe também entende, não é? A equipe pastoral, e eu também entendo, que é uma forma de você divulgar o Evangelho de Jesus, então transforma-se esse momento como um culto, uma forma de espalhar a mensagem de Jesus. Mas nós que somos maduros, temos maturidade espiritual para entender, temos conhecimento suficiente para entender que culto é a comunhão da eclésia, é a comunhão da igreja, é a unidade da igreja. Amém? Hoje tenho prazer e alegria de ter aqui conosco o pastor Mateus, com H, não é? E a irmã Flávia. Então, por favor, e os 3 filhos homens. Olha aí, por favor, fique em pé. Eles são pastores da Metodista, e livre, né? Wesleyana. E é um prazer ter vocês aqui. Eles têm participado conosco no LEC, assim como também como facilitadores. Já estão avançando para estar juntos conosco numa equipe nacional, se Deus quiser. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Meus queridos, eu gostaria de estar orando nesse momento e vou convidar vocês mais uma vez a se colocar em pé. E nós vamos pedir a direção do Espírito, a fim de que Deus possa falar conosco nessa manhã. Pai querido, eu quero te suplicar a tua eterna e gloriosa misericórdia. Somos nada diante da tua grandeza, mas somos tudo quando nos rendemos diante de ti. E por isso, Senhor, eu quero te pedir que teu Espírito Santo possa estar orientando e dirigindo. Eu sei que a semente vai e cai naqueles corações e fala da forma que tu queres, pois o coração o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus eu te suplico que a tua palavra caia nos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Meus irmãos, o culto hoje ele se torna bastante importante para a vida da nossa igreja. Em virtude, do tema ser o lançamento do tema para o ano que vem. Nós estamos lançando e já inicia a série de mensagens já no mês de janeiro. Queremos dizer a vocês que tudo já está planejado até dezembro do ano que vem. E o tema é esse: todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Então, estamos lançando esse tema. Esse tema, ele surge de uma segunda reflexão. Surge em cima de uma primeira reflexão, quando estava em oração, lá com um grupo de pastores, e na fazenda do pai do pastor Otônio, nós estávamos pelo menos uns 15 pastores em oração, e uns jejuando, outros não, mas todos estávamos ali. E quando o Espírito de Deus colocou em meu coração o tema. E o tema é tomar o reino. Esse era o tema. E eu trouxe para a equipe o tomar o reino e tentando expressar, porque uma coisa é você sentir Deus falar, outra coisa é você elevar sentimento a nível de cognição e expressar em palavras aquilo que Deus está falando. É mais difícil. Bom, mas
a equipe pôde extrair daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava orientando, então, que a ideia era que todo joelho se dobrará. E, excelente, ficou muito bom, é isso mesmo, é tomada de reino, é essa possibilidade que todos um dia estarão diante de Deus e se renderão diante dele. Tanto os bons como os ruins. Tanto aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Eu gostaria de pedir para o Luiz, que está nessa câmera, eu vou me dirigir até aquela cruz, e eu queria demonstrar rapidamente, vai nessa? Ok. Então, eu gostaria de colocar algo para vocês. A cruz nos possibilita duas coisas bastante interessantes e que eu quero colocar como pano de fundo desta mensagem. Nós na cruz vemos Cristo e de um lado tinha um ladrão e do outro lado tinha outro ladrão. Um ladrão expressa uma esperança que ele viu em Jesus, e ele então se inclina diante da esperança, e lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. E esse ladrão, então, nesse mesmo momento, a mente dele vai para uma expressão maior, que é: hoje mesmo estarás comigo nesse lugar. E por que foi possível isso? Porque aqui deste lado estava uma outra expressão de reino. Aqui era a expressão de reino maligno, de Satanás, que escarnecia, que tirava uma onda com Jesus, enquanto Jesus estava ali agonizando. Aqui é uma outra expressão. Então nós encontramos dois aspectos importantes aqui, e que Paulo vai mostrar para nós essas duas coisas. E é interessante que ninguém pode ver o bem se não olhar para o mal. E Paulo vai falar sobre a lei que revela o bem. Dada essa orientação sobre reino, e aqui eu quero exatamente, é isso, a ideia de reino. O texto de Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou ler os textos, e Samuel, para ganhar tempo, eu só vou mostrar. Mas Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vocês vão encontrar reino de Deus, reino dos céus, e vocês vão encontrar essas expressões. Mas é a mesma coisa, e já vou demonstrar e explicar isto. Gostaria também de trazer como um olhar interessante. Em 1 Samuel, nós encontramos no capítulo 17, verso 31 a 40, nós vamos encontrar nesses 9 versículos um diálogo bastante importante, e que traz essa mesma expressão de presença, porque nesse ato havia uma presença. E isso eu quero que vocês entendam. Falam presença. Presença. O reino é presença. Por isso que quando você vai tomar o reino, é presença. Vamos com calma então. O verso 32 diz assim: ninguém deve ficar com o coração, isso Davi dizendo para Saul, deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele.
Depois, no verso 36, ele vai dizer: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Diz, desafiou o exército do Deus vivo. Vocês estão percebendo? Está entendendo? Aonde foi a cabeça de Davi? Vocês estão percebendo aonde foi a mente de Davi? É isso que eu quero que vocês entendam. E aí ele vai, lá no verso 40, e em seguida pegou o cajado. Cajado tem a ver com um propósito. Deus tinha dado um propósito para ele. E esse propósito desse cajado vai continuar, porque é dele que vem a raiz. Jesus é a raiz do Supremo Pastor. Está pegando? Está entendendo? Esse cajado, ele perpassa os tempos e avança até Jesus, o Supremo Pastor. Que vem com seu cajado para rebanhar os seus. Então, escolheu no riacho pedras lisas, colocando-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu e mandou brasa. Atirou aquela pedra e acertou o alvo. Acertou o alvo aonde não era nem possível, mas acertou. Porque Deus sabe onde estão as brechas. Ainda que o inimigo tenta disfarçar e mostrar sua força, nada resistirá à presença. Nada resiste à presença. Para ajudar você a entender isto, de tomada de reino, de presença, não esqueça que você é a água da vida e que você é a luz do mundo. Aqui há muitas luzes, não é? Aliás, tem uma aqui bem nos meus olhos. E a luz é isso. A luz ofusca, mas também ilumina. Ela denuncia. Ela denuncia. E foi isso que Jesus disse: eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele diz: vós sois. Eu sou. Vocês também são. Ele diz: vós sois o sal. Eu também sou o sal. Vocês também são sal. Influência. Vocês estão entendendo? Em Mateus capítulo 3, verso 2, diz, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou chegando, ou chegou. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mateus 3, 2. Venha o teu reino. Meus irmãos, eu tenho observado muitas pessoas buscando de todas as maneiras. Pessoas boas, pessoas ruins, fazendo coisas boas, coisas ruins, pessoas fazendo coisas relevantes, fazendo coisas irrelevantes. Pessoas com talentos ruins, fazendo coisas boas. Pessoas com talentos boas, fazendo coisas ruins. Eu acho que com esses 66 anos já deu para ver bastante coisa nesse nível. Pessoas que fazem coisas, mas no seu braço,
na sua força. E toda vez que nós esquecemos esses princípios, esses valores de reino, de quem somos nele, nós vamos para a força, para a nossa força. O descansa no Senhor, confia nele, passa. Eu não descanso, não confio, vou na força. E todas as vezes que a gente vai na força, né, a gente vai cansar. Tenho visto pessoas que buscam agradar a Deus e agradar a si mesmo. Tenho visto pessoas que tentam comprar a Deus, achando que eu posso comprar a amizade de Deus. Vou dar algo para Deus para comprar a amizade de Deus. Você pode dar algo para Deus, não há problema. Desde que seja um ato com propósito. Você entendeu o que você está fazendo. Você entendeu o que você está fazendo. Nós já demos terrenos para Deus, entendendo o que estávamos fazendo. Para a glória de Deus. Então, pessoas caminham assim, e eu faço uma pergunta. O reino de Deus é tomado à força? O reino de Deus é tomado à força? Qual é o limite dessa força? Será realmente necessário tomar o reino à força? O texto de Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O contexto aqui que nós temos que observar, se parar nesse texto, nós vamos responder que sim. Mas se nós olharmos o contexto, nós vamos ver que na época de João Batista, quando a coisa estava lá, Jesus estava ali colocando, desde os dias de João Batista até agora, Jesus estava falando da perseguição da igreja. A igreja estava sendo perseguida, a coisa estava difícil. E aqueles fariseus, aqueles hipócritas, estavam tentando tomar a força. Agir na força, e a igreja agindo naquele momento difícil de perseguição. O contexto, então, vemos aí uma igreja perseguida. Havia uma situação muito difícil, muito difícil. Ele estava falando ali dos fariseus, dos herodianos, que tentavam controlar o reino pela violência, pelo poder político. O que parece que Jesus está dizendo no texto é que nós tenhamos em mente que precisamos ter uma corajosa dedicação. E era isso que estava ocorrendo com aquela igreja. Uma corajosa dedicação para participar do reino, para caminhar no reino, para andar no reino. Os humildes de espírito possuirão o reino. A mansidão, semelhante à de Cristo, importa em obediência, e importa em ousadia. Ousadia resoluta, meus irmãos. Como diz Lucas, capítulo 6, verso 46, Lucas 9, 57 a 62. Mas e o que é o reino? Sem dúvida não é um reino territorial. Não é bens materiais.
não é tampouco um poder político, não é tampouco estar aqui investido de uma autoridade ministerial conferida pelo rei. Não é tampouco estar aqui conferido pelo rei a capacitação de proclamar a mensagem pelo louvor. Não é tampouco. Romanos capítulo 14, verso 17 diz: pois o reino de Deus não é nem bebida, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aonde? Aonde? Está o texto aí? Romanos 14, 17. Aonde? No Espírito. No Espírito. E aqui eu chamo a igreja a atenção. Se quisermos tomar o reino, minha liderança, se quisermos tomarmos o reino, temos que entrar numa profunda comunhão com o Espírito Santo. Temos que ter a intimidade com o Espírito Santo. O que o Senhor está nos chamando para o ano que vem é para uma intimidade. É para a intimidade. Não há como, impossível, ser luz sem estar conectado. Não é possível ser a água da vida se não estiver ligado na fonte. Não é possível ser sal da terra se não estiver ligado à voz que salga, a voz do Espírito. Então a expressão aqui, reino de Deus, ou reino dos céus, como você já viu aqui, é porque os judeus, e João vai usar isso, Jesus vai usar dessa forma, porque os judeus, eles não falam Yahvé em qualquer momento. Por isso você vai encontrar a expressão reino de Deus ou reino dos céus, mas é tudo a mesma coisa, não muda nada. Eles acreditam que, os judeus acreditam que se houver um judeu santo vivendo de maneira que agrade a Deus, o rei voltará. Essas são expressões de pastor Russell Shedd, professor, foi meu professor de Lucas. E ele estava dando uma aula e disse que ele, nessa visita em Israel, ele estava falando da santidade e os judeus dizendo que ele voltará, mas se tiver quando encontrar um judeu santo, puro, sem mácula, Jesus, quer dizer, o rei voltaria. É interessante, será que o povo de Deus hoje está preocupado com a santificação e sua vinda? Será que é exatamente isso? Será que está preocupado? Será? Os judeus pensam dessa maneira, é uma estrutura, o rei vai voltar. Dr. Russell Shedd tentou evangelizá-los, claro, mostrar que ele já veio, mas eles não acreditam. Não há como haver purificação se não houver remissão de pecados pelo sangue do Cordeiro. Mas até entender isso, vai levar um tempo, hein? Mateus capítulo 3, verso 2 e 3, diz, e ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus
está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Se preparem, sejam batizados, mesmo o batismo, na verdade, é uma demonstração exterior do que desejamos e do que Ele fez já em nós. É o morrer para o mundo e o viver para Deus. O batismo simboliza, nos traz uma expressão externa daquilo que Deus fez em nós internamente. Por isso ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Não é o fato de descer as águas ou outra forma de batismo por aspersão que vai mudar a história. Quem crer e for batizado está a expressão de quem crê e mudar e ter disposição de mudança dos seus hábitos contínuos, herdará. Não é por obras, tá? É porque o ato contínuo, o que o Senhor leva em relevância, é o ato, o princípio do ato. É a disposição que só tem quem conhece Jesus. Só tem quem conhece Jesus. Daí para frente, continua os atos, até que Ele venha. Doutrina da santificação. Arrependimento é a maneira para se preparar para a volta do Rei. Nós sabemos que a vinda de Cristo está impedida por alguma coisa. Vocês sabem disso? Os judeus acham que o Rei não voltou porque ainda não tem um santo. Ainda não surgiu um judeu imaculado. Mas há um impedimento da volta de Jesus. Há um impedimento. E esse impedimento, meus queridos, a razão ainda é porque muitos já sabem sobre Jesus, mas há muitos que nem ouviram falar sobre Jesus. O impedimento ainda é porque a igreja não avançou. Por isso, meus irmãos, eu não paro de dizer que temos que plantar igrejas. Imagine um saco de feijão, 60 quilos. Está aqui. Aí eu pego esse monte de feijão que está aqui e vou numa área enorme, de 10 hectares. Espalho essa semente aqui, mais 5 hectares lá, mais tantos hectares lá. Tirei. O saco ficou vazio? Ficou? Ficou vazio, não é? Sabe qual é o problema? É que nós não queremos esvaziar o saco para multiplicar. Nós queremos estar aqui todo mundo junto, mas não queremos enviar. Isso vai enfraquecer a igreja. A igreja não enfraquece porque ela semeia. Ela cresce porque semeia. É o contrário. E Deus continuará enviando outros para a igreja enviar. A igreja que tem a convicção da evangelização do mundo nunca ficará sem pessoas no celeiro para enviar. Amém ou não? Vocês creem nisso? Pois é, eu estou deslocando a visão de vocês para esse reino, para um olhar de reino de Deus. A visão é o campo, é o mundo. Essa é a visão. A visão é muito mais larga. Essa é a visão.
Dessa forma, há muitos esperando ouvir a boa notícia. Um exemplo que me encantou foi a história do pai da Kathleen. É pai, né? O avô. Acho que é pai. Panamá, não é? Lá no Panamá. Lá que foi evangelizar a ilha chamada Buenos Aires, lá no Panamá. Ele passou anos subindo a montanha, a pé, claro, principalmente naquela época, desbravando a mata, para evangelizar uma tribo lá. Os anos passaram, ninguém se converteu. Ele volta, vai embora para os Estados Unidos. E agora velho, tem um no meio do caminho. Os jovens lembraram daquela tribo e quiseram chegar lá e evangelizar. Quando chegaram para evangelizar, aqueles indígenas perguntaram: você é o Deus do Taylor? Taylor, é o Deus do Taylor? E eles não sabiam da história do pai da Kathleen. E como não sabiam, não tinham resposta, voltavam. Até que um ancião disse: Taylor foi um dos nossos pastores, nossos missionários, que subia e anunciava Jesus lá na tribo. Quando vocês forem lá, dizem que é o Deus do Taylor. Passaram os anos, levaram o pastor Taylor para lá, já velho. Não é Taylor? Para mim era Taylor o nome dele. Bom, me perdoe, não sei. Para mim o nome dele era Taylor. Como? Wesley, então tá. Então vai ficar o John Wesley, né? Ok. Ok. Para mim era Taylor. Plena convicção disso, mas a história continua. Levaram o pai dela para lá. E quando ele está subindo a montanha com aquela igreja, com um grupo, a tribo inteira desce cantando e louvando a Deus com hinos. Você pode imaginar a cena de alguém que sai dos Estados Unidos, vai para o Panamá e sozinho semeia numa tribo, jogou a divina semente. Talvez achavam que ele estava ficando louco, ou que ele estava fazendo pouca coisa. Talvez em alguns momentos de fragilidade, talvez subindo, ele pensou: mas o que eu estou fazendo aqui? Sozinho. Ninguém me vê, né? Não tem holofotes, não tem luzes. Mas o fato é que a mensagem foi semeada e toda aquela tribo se converteu. E ainda tinha uma mulher que ele foi e sentou com ela lá naquele dia. Ficou sentado com ela. Não sei se ela era a feiticeira da tribo, o que ela tinha lá. Só sei que era uma líder. Era a única que não tinha se convertido. E depois de passarem um tempo juntos, conversando, já idosos, claro, ela se converte e é batizada. Aleluia. A semente precisa ir, ela precisa ser jogada, ela precisa ser semeada. Esse é um reino que convida os perdidos para se prepararem para a sua vinda. E quando todos tiverem ouvido, então virá o fim. Como diz Mateus capítulo 24, 14. E diz assim: e este evangelho do reino, agora já é reino, percebe? Será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Mateus 24, 14. Então virá o fim, e ele voltará para reinar. O período, voltará para reinar.
E podemos pensar em Apocalipse 20, quando estudamos aqui Apocalipse, nós vamos ver logo no início do capítulo 20, falando do reino milenar. Ele voltará. O Senhor Jesus leva para si a igreja. Aqui ele vai levar aqueles que se dobraram perante o rei, aqueles que se decidiram diante do rei, aqueles que se colocaram diante do rei, aqueles que investiram no reino, aqueles que não tiveram nenhum momento de segurar, mas se desgastaram a si mesmo e também aplicaram tudo que era possível para que o reino de Deus fosse estabelecido. Isto é, almas, súditos, fossem colocados diante dele. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A esperança daquele hoje mesmo estarás comigo. Onde estaremos e reinaremos? Meus irmãos, tire a tua cabeça da terra. Tire a tua cabeça da terra. Existe uma lei natural. Essa lei, a lei da gravidade. Há uma lei natural. Há uma lei natural em nós, a lei do pecado. Somos atraídos a pecar. Somos atraídos. Por isso o Senhor vai dizer, e não dá para eu colocar tantos textos aqui: esforçai-vos por entrar. Esforçai-vos. Paulo vai dizer: o mal que eu não quero fazer está diante de mim. Eu quero fazer o bem, mas o mal está diante de mim. É batalha. É batalha. Quando nós fazemos o demolidor de Fortaleza, nós não estamos falando para ganhar, você ser salvo por boas obras, por se tornar bonzinho, porque está quebrando fortalezas. Aquilo não é boas obras. É porque há uma lei natural dentro de nós. E essa lei natural dentro de nós nos leva ao pecado. E nós precisamos ressignificar, pela verdade da palavra, os nossos hábitos pecaminosos, que tão de perto está. Os pobres de espírito, então, quem são? Os pobres de espírito são aqueles que se arrependeram. Aqueles que se dobram diante do Senhor. Aqueles que não são orgulhosos. Aqueles que dizem: eu sou o seu filho, eu me rendo, eu entrego meus direitos a ti. Isso é pobre de espírito. Eu entrego meus direitos. Esse é meu direito. Você não tem direito de nada, tampouco eu. Meus irmãos, nem o direito de morrer nós temos, porque não nos pertence. E às vezes nós nos ensoberbecemos, achando que temos direitos. Que direito? Isso é visão de carne. Isso é visão de terra. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e passou os seus direitos para Ele, para que Ele reine. E Ele sopra para onde quiser, e você obedece. Se o Senhor falar para você agora: eu quero que você vá para Aquidauana e levante uma igreja lá, você vai? Devo aí, vai. E por quê? Porque você vai ter plena convicção quem mandou. Porque quando Deus fala, Ele fala. E você percebe, e você sente. E isso tudo é pela intimidade
com o Espírito Santo. Não é algo seu, é algo de Deus em você. E você só vai ouvir isso pela presença do Rei dos Reis em você. Somos cidadãos dos céus, somos seus súditos, assim como Jesus se fez escravo. Sabia disso? Que Jesus se fez escravo. Jesus se fez escravo. E se Jesus se fez escravo, nós também devemos nos fazer. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 10 diz: seja bendita. Eu vou pular para o 7, mas vocês podem ler dos 5 em diante. Não sei, mas para facilitar, eu vou pegar só os meus grifos aqui. Veja bem, o verso 7, ele vai dizer assim: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O verso 8, ele vai: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Servo, humilhou-se. No verso 10, ele vai dizer: o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua aqui tem uma direção, uma ordem, uma ordem. Uma ordem para você e para mim. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o quê? Senhor. Fala comigo, Senhor. Ele reina. Ele reina. Ele é Senhor. Toda língua, todos nós, os GDFs, uma orientação, uma direção para cada GDF é que confesse que Jesus Cristo é Senhor. Eu falo GDF porque é uma plataforma que está criada pela igreja, que nos facilita receber os resolutos, que nos facilita conectar com aqueles que estão longe de Jesus, que facilita a igreja integrá-los ao corpo, que abre portas para que eles cheguem nessa comunidade que tem uma linguagem totalmente diferente que eles estão habituados a ouvir. Porque quem chega na igreja pela primeira vez não está acostumado com as nossas linguagens evangeliqueis. Eles precisam ser introduzidos. Eles precisam intencionalmente introduzidos. Porque eles não entendem a nossa cultura do reino. Eles ainda não conhecem essa cultura do reino. Eles ainda estão saindo da cultura de Satanás, aonde estavam aprisionados. Se convertem e têm que aprender a cultura do reino. E a cultura do reino vai, que eu sou contigo, não pasme, nem te espante, vai o agir pela fé. Eu já vi muitos novos convertidos, que no momento da conversão, o reino entrou neles, e entrou com cultura, transformação tremenda, uma metanoia. Voltamos lá para o verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus. Aqui o texto está destacando o quê? Está contrastando entre Adão e o segundo Cristo. O primeiro Adão e o segundo Adão. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Quis usurpar, isso é, não, uma outra tradução vai dizer, não considerou esse lugar através da sua desobediência. O primeiro Adão não considerou o lugar que ele estava. Ele estava no jardim, ele estava na presença, ele estava com o rei, ele andou com o rei, caminhou com o rei, falou com o rei, tomava da água da fonte, comia
os melhores frutos, mas não considerou. Eu presto atenção a você que não está considerando o jardim em que você está, menosprezando o lugar que você está. Presta atenção, desperta, igreja, desperta. E eu gostei muito quando nos foi apresentada essa proposta da logo para o ano. Todo joelho se dobrará. Porque desperta, igreja, para ver o mundo sem Jesus e precisando da glória, precisando do Rei dos Reis. Estamos vendo os problemas políticos, sociais e econômicos. Eu acompanho isso. Não para uma apologia, mas para vocês verem, ficam atentos aos sinais. Você não é cidadão dessa terra, mas você tem que ficar, para você, aos sinais. Aos sinais. Quando virdes estas coisas. E nós vemos aí que Cristo, já existindo em forma de Deus, em vez de explorar a sua posição, ele escolheu o quê? O caminho da humilhação. Ele não chegou aqui com toda a força, ele não chegou aqui demonstrando: eu sou filho, eu vim lá do céu, estava falando com Deus, aliás, eu sou o próprio Deus, eu vim aqui em forma de homem, para vocês verem, para vocês me obedecerem. Está entendendo? Ele não chegou assim. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Essa foi a forma. Tornou-se escravo. Tornou-se servo. Doulos. Servo. O verso 7 diz: esvaziou-se. Vindo a ser servo. Esvaziou-se. Sim, esvaziou-se. Ele não renunciou aos atributos. Ele não deixou de ser onisciente, onipresente, Deus soberano, Pai da eternidade, príncipe. Ele não deixou, mas assumiu a forma de servo. E ocultou a sua glória, ocultou a sua glória natural. Tanto que ele falou: olha, se eu quisesse, eu já teria feito isso. João 17,5 vai dizer: e agora, Pai, glorifica-me. João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo. Tinha, passado. Glorifica-me com a glória que eu tinha. Antes que o mundo existisse, ele esvaziou-se na forma de humilhação. Vocês estão entendendo o que Jesus fez? Ele deixou todo o orgulho. Ele não permitiu que o orgulho chegasse. Lucas 9:32. Lucas 9:32 vai dizer assim: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. E acordando subitamente, viram o quê? A glória de Jesus. E os dois homens ao lado dele. Por quê? Eles viram isso? Porque Jesus é Deus. Eles são testemunhas. Eles viram com os olhos a glória de Deus. A coisa linda, sabe qual que é? Que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que não viram. É você e eu, porque nós temos Ele dentro de nós. Hoje nós vemos com outro olho não humano da terra. Nós olhamos Ele da presença. Na presença. Nós estávamos com uma igreja em Maracaju. Tem semente. Lançamos uma semente lá. E lá ficou um casal. E esse casal eu decidi
pela palavra. Orar durante todo esse ano, até que eles encontrassem um pastor. Então, toda semana, eu mandava um áudio de oração, mais ou menos 4h20, mais ou menos, da manhã, para que ninguém se perca. Hoje eu recebi um áudio. Pastor, nos filiamos à primeira igreja batista de Maracaju. E eu mandei um áudio. Agora já não precisa mais da minha oração, porque a minha oração foi respondida, para que ninguém se perca. Isso é o papel do pastor. Agora você já tem o seu pastor aí, e que vai cuidar de vocês. Já que você ganhou toda a cultura do leque, quem sabe Deus não te use para plantar o leque nessa igreja. Visão de reino. O reino. Nada da terra pode interferir no reino. Nada de sentimentos nossos. O meu olhar para a Márcia, seja ele bom ou ruim, não pode definir as minhas atitudes para com a Márcia. Vocês estão entendendo? Porque a visão tem que ser de reino. Mas não tem mais no reino. Você tem que morrer. A igreja precisa assumir a semelhança de morte. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte da cruz. Humilhou-se. Essas palavras têm em paralelo lá no Velho Testamento, com Isaías capítulo 53, verso 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, e foi golpeado. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome se dobre. Os joelhos se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Que se dobre. Meus irmãos, quando nós vemos Jesus, quando ressuscita dos mortos, meu Pai, que coisa maravilhosa. Ele foi exaltado de forma magnífica. A ressurreição do Senhor foi uma resposta do Pai àquela pessoa, a Jesus que é obediente. Foi ali fantástico, aquela obediência filial. Eu sou filho, por isso obedeço. Eu sou filho, por isso eu me nego. Negue-se a si mesmo. É o amém. O amém do Pai. Quando Jesus disse, está. Ele disse, está consumado. Está consumado na cruz. Terminou. Daqui inicia algo novo. O projeto da redenção está consumada. O nome supremo é o Senhor. Curios. Curios, Senhor. Traduzido Javé no Velho Testamento, indica que é Cristo colocado em nosso lugar. Majestade de Deus. Mateus 28, 18 vai dizer, e toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade. Igreja, acorda! Não é poder, é autoridade. E a autoridade tem a ver com o saber de Deus. Não é
Não é só o saber da letra, que enche de orgulho muitos, colocando muitos diplomas, formado, PhD em teologia, PhD não sei o quê, papapá. Não é esse diploma, embora relevante no conhecimento, mas o conhecimento tem que me fazer descer muito mais. O conhecimento da verdade, da palavra, tem que me tornar mais humilhado perante a sua grandeza. Porque quanto mais eu sei dele, menos eu sei. Porque quanto mais eu sei de Deus, mais ele denuncia que nada sei e que ainda preciso. Vemos uma expressão linda. E aqui eu quero passar rápido, apenas para vocês lembrarem de Apolo, que saiu pregando. Apolo foi para Éfeso. Não sabia muito, não tinha muito conhecimento. Mas ele ouviu falar. E ele começou a fazer um grupo. E ele começou ali falar. Começou a falar. E aí ele começa a falar num lugar difícil. Onde a idolatria era muito grande. Mas também o poder econômico dessa cidade era muito forte. Era uma igreja que tinha ali, era como se fosse um lugar onde vinha muitos turistas. Porque ali estava o templo de Artemis, ou Diana. E muitos vinham, porque a considerava como aquela que poderia dar a eles o que eles precisavam. Era considerado na época, poderia ser considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Pessoas do mundo inteiro eram atraídas pelo ocultismo religioso praticado naquele templo pagão. As pessoas faziam viagens até aquela cidade para comprar quinquinharias, para comprar um bocado de coisa, amuletos. Nós conhecemos isso onde tem. E lá estava quem? Aquele homem, proclamando. Apolo, um judeu, instruído nas escrituras de Jesus Cristo. Ensinava com exatidão. Pessoas iam convencendo, ele ia convencendo aquelas pessoas, naquela região. E Deus providencia Priscila e Áquila, para ajudá-lo a entender mais. E aí é como se fosse um discipulado. Priscila e Áquila começam a agir na vida dele. E começa a ensinar. E ele começa a aprofundar o conhecimento. Ele começa a aprender mais com Priscila e Áquila. Ele começa a conhecer mais. E ele começa a crescer. E estavam entre lá os seguidores de Jesus. E entrando ali, Apolo estava agora com mais conhecimento. O grupo cresce. Atrai o olhar de Paulo. Paulo vai lá visitar. E quando Paulo chega lá, Paulo faz uma pergunta contundente. Vocês ouviram falar do Espírito Santo? Paulo faz uma pergunta tremenda. E eles nunca ouviram. Então agora sejam batizados. E a glória de Deus vem sobre aquela igreja. E agora não é mais a letra, a palavra. Agora é a presença. Agora é algo maravilhoso que ocorre naquela igreja. Muitos têm a letra, mas não tem o fogo no coração. Muitos estão cheios de fogo no coração. Mas não tem conhecimento de nada. As duas coisas têm que caminhar juntos. Pedro vai dizer isso: antes crescei na graça. Poder, graça, conhecimento. Graça e conhecimento. Meus irmãos, Jesus vai dizer em Mateus 6,10: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós vemos também algo que estava confundindo eles. Ao mesmo tempo que eles entendiam e tendo que usar força, mas eles também viam que havia uma graça. O sentido venha teu reino é venha e governa. Vem governar, venha ter domínio. E o governo, o reinado diz: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Que governar desse jeito, não por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito. E que governo é esse? Esse é um governo espiritual, porque o nosso governo, a autoridade que a igreja recebeu, não é para esse mundo, mas é para lutar contra as trevas, contra as potestades do ar, é para lutar contra Satanás, o tempo todo contra Satanás. A sua luta, a minha luta, a luta das igrejas no Brasil, e não importa a denominação, é lutar contra Satanás. Por isso você, individualmente, que faz parte do corpo, e quando unido no corpo, é igreja, você precisa se dedicar a se consagrar. E quando quem decide no final, você ou a palavra, no final das contas, quem é que está governando a sua casa? Quem governa? Tenho certeza que muitos não vieram aqui hoje, porque quem governou você não foi a palavra, foi você, a tua carne. A tua carne. A igreja precisa mudar. A igreja precisa enxergar. A igreja precisa se desgastar, como o apóstolo Paulo disse: por este evangelho eu me desgasto. Mateus 18:18. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, em sua oração do Pai Nosso, diz: venha teu reino. Todo dia você precisa dizer: Senhor, me governe, me governe, me governe, Senhor Jesus, me governe, me governe. E por quê? Venha teu reino. Basileia, Basileia significa reino, significa domínio. Essa é a palavra no grego, traduzida para reino, soberania real, poder, como diz o dicionário expositivo. Reino. Colossenses 1:13 diz: descreve os fiéis de hoje como já transportados para o reino. Colossenses já nos descreve como transportados para reinar eternamente com o Senhor. Nós já estamos no reino, porque o reino é eterno, e eternidade perpassa pelo hoje, ontem e o amanhã. Nós vivemos na eternidade, nós estamos na eternidade, nós estamos com o eterno. O reino já reina, o domínio já existe. Nada que é feito não esteja sob a sua direção. Não cai uma folha que não é governado pelo nosso Pai. Não cai a chuva que não é governado pelo Pai. Até uma folha, o cabelo, aliás, a falta de cabelo que tem na cabeça do irmão Antônio, também já foi contado. E agora, conta as laterais aí. Domínio, autoridade. Vocês estão entendendo isso? Sai da terra, irmãos. Sai da terra. Sai da terra. Para de ficar grudado nessa terra. Sai da terra. Venha teu reino. Tenha domínio sobre as nossas vidas. Tenha domínio. Então é verdade que o seu joelho se dobrará. O que eu quero de você, igreja, que neste ano que vem, as nossas vigílias, que pega a primeira vigília da noite, das 18 às 20, das 18 às 20 horas, 2 horas, você esteja aqui. É isso, porque o teu joelho se dobra diante de uma chamada, diante de uma colocação diante do Pai. Estaremos aqui em estudo bíblico de manhã, mas depois temos o culto às 10 horas. E estaremos aqui a mesma mensagem sendo pregada à noite. Nós estamos debaixo dessa premissa: o Deus que reina, que tem domínio sobre nós.
mesmo, veja que quer ter reino nas mãos e domínio. Ele te dá o livre-arbítrio. Ele tem o reino, mas Ele te dá liberdade. E por que Deus te dá o livre-arbítrio? Arbítrio mesmo sendo Ele rei. Porque a opção não é pela força nem pela violência, mas é por uma expressão profunda do amor. É do amor. Eu sigo porque eu amo. E a maior expressão de amor é negar a si mesmo. E aí entra a graça de Deus. Graça é um dom imerecido. É a graça. Meus queridos, a ruptura da velha aliança com a nova aliança tem a ver com graça. A lei parou. A lei é ruim? Não, ela é boa, diz Paulo. Ela mostrou o quanto eu estou longe. Ela não é ruim, mas pela lei eu enxerguei a graça. E Paulo vai dizer: fortifica-se na graça. Fortifica-se. Aqui eu quero dizer, aqui é força. Aqui é força. Porque o livre-arbítrio foi nos dado. E ele diz: porfiai por entrar. Negar a tua carne, negar você mesmo, precisa de força. Rebentar com o teu orgulho precisa de força. Reino é esforço da graça. Paulo fala de uma luta em Gálatas, capítulo 5. Que o espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. É uma luta, é batalha. Eu tenho que dizer não para a minha carne o tempo todo, para vivificar o meu espírito. É batalha, mas é uma batalha pessoal. Aonde você vai amar? Aonde vou projetar o meu amor? Aonde vai estar o meu amor? Meu amor está para aquele que quer reinar, atuar na minha vida, ou o meu amor está eu reinando no mundo, para o mundo, com o mundo, isto é, me dedicando ao reino das trevas. Dedicação, a nossa responsabilidade é realmente negar a nós mesmos. Porfiai, diz a palavra, por entrar. Na África, quero terminar com esse exemplo. Um americano missionário foi chamado para expulsar um demônio. E foi lá. Já há muitos anos aquela pessoa estava ali possessa. E ele saiu de lá frustrado, porque nada aconteceu. Chamou a congregação dele, se prepararam, oraram, jejuaram, fizeram campanhas de oração para ir lá. Chegaram lá, nada aconteceu. Ele voltou frustrado, assim como também a igreja, e envergonhado. Em dado momento, ele foi fechar a janela da sua casa e ele ouviu nitidamente Deus falando: você vai me deixar do lado de fora? Aquela palavra teve sentido real, porque Jesus, quando fala, Ele fala no nosso interior. E ele cai de joelhos chorando, pedindo perdão a Deus, porque sendo ele branco e estando na África, ele tratava aquelas pessoas como se fossem analfabetos, burros e etc, etc. Quando ele cai de joelhos chorando, pedindo perdão a Deus, o seu orgulho cai. E diz a história que na mesma semana, depois que ele se rende, 6 famílias foram em sua casa com pessoas possessas para expulsar, porque aquele demônio que estava lá, sem a presença dele, foi expulso, porque ele se negou. E quando nós negamos a nós mesmos,
a glória de Deus se manifesta. Tomada do reino requer atitude. Humilhai-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a ordem, igreja. Essa é a direção para essa igreja. Aí está o cajado. Vocês sabem que quando eu dou o tema, é o meu cajado. O estilo de quem vai fazer, como vai fazer, eu não vou entrar. Mas a direção está dada. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e vamos juntos. E vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Vamos ganhar amigos, parentes. Vamos para cima. Vamos nos preparar, porque a luta continua. É aqui, ó. Aqui continua. A luta continua aqui. Você vai ter que negar. Vai ter que negar. Se você não negar, a coisa não vai acontecer. Nega a si mesmo, porque Deus quer te usar, assim como usou o missionário, quando ele tomou a consciência que ele tinha que morrer. Nos coloquemos em pé. Pai eterno, quero te glorificar pela presença do teu Espírito. Quero te glorificar porque um reino foi nos doado e nós queremos tomar posse desse reino. Nós queremos ter uma mudança de direção. Nós queremos mudar a direção. Queremos viver, ó Deus, Ramatia. Nós não queremos sair mais da linha. Nós queremos viver Espitref. Voltar para a linha. Senhor, nós queremos estar na linha. Nós queremos estar na linha. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos metanoia. Nós queremos mudança no nosso coração. Pai, nós queremos. E eu quero profetizar sobre essa igreja. Metanoia. 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 Poder, autoridade do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre essa igreja, como diz Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração, mantenha os teus olhos firmes em meus caminhos. Oh Deus, abençoa, derrama a tua glória, derrama teu poder sobre essa igreja. Ó Deus, que nós possamos voltar para o caminho da metanoia, o caminho da presença. Meu Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente não saia, ó Deus, da nossa viva e gloriosa esperança, que quando morrer, encontraremos com o Senhor nos ares, e o Senhor com as mãos cheias dos galardões, cheio da bênção para nos entregar, e o Senhor dirá: vinde, filho meu, entra para o teu repouso. Nós queremos entrar no teu repouso. Nós queremos levar muitos. E nós queremos aproximar a sua vinda, proclamando o teu evangelho em todo lugar. Pai, eu te peço isso. Abençoe essa igreja. Abençoe grandemente as igrejas de Campo Grande, não importa a denominação. Ó Deus, é o teu corpo universal. Nós queremos que as igrejas de Mato Grosso do Sul se levante com uma autoridade, com uma influência de reino. Ó Deus, que todo olho, toda boca possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.